Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e esse é mais um vídeo de resultados, dessa vez para trazer cada um dos resultados do UFC Canadá. A luta principal foi Durinho contra o Mike Mellott, já fiz um vídeo inclusive só falando da luta principal, aqui eu vou falar de novo, né, mas vamos aqui na ordem porque eu vou falar de todas as lutas. Primeira luta da noite, categoria peso galo, tivemos o John Yanis vencendo o Jamie Siraj. Eu sempre esqueço como que é a pronúncia dos nomes, tá? Então acontece, eu vou falar errado, mas é padrão. Então o John venceu por nocaute no primeiro round com 2 minutos e 43, ele era azarão, só que é um azarão que é sempre perigoso. O cara bate muito forte, é rápido, tem um box alinhadinho ali e o Jamie realmente não conseguiu, ele que teoricamente poderia levar a luta mais pro lado da luta agarrada, queda, até tentou, né, 2 quedas, mas não conseguiu e aí acabou tomando, né, os golpes muito duros ali e, cara, que nocautaço, já abriu o card com um azarão que era bem razoável, tá? Não era um azarão pequeno, então gostei aí da performance e da luta, né? Foi legal, foi rápida, mas começar com nocaute é sempre bom, né? Depois a gente vai pro peso casado. John Castaneda empatou com o Mark Vologdin. Quem venceu é bom, né? Quem conectou mais golpes foi o Castaneda, ele conectou 135 golpes e, na verdade, aliás, o empate foi majoritário, tá? 2 juízes acharam empate, o outro não. O John Castaneda, como eu tava falando, conectou muito mais golpes no total significativos, enfim, até controle ele acabou controlando mais, né? Só que o que aconteceu aqui, na verdade, é que 2 chutes baixos, né, do John Castaneda conectaram no Vologdin e aí tiraram um ponto dele. Então, por conta disso, acabou tendo 2,28 a 28, que pra mim foi a pontuação também, tá? Então eu também marcaria empate, não acho injusto. No fim, o Castaneda, que nitidamente poderia ter vencido a luta, não venceu, né? Acabou empatando porque chutou 2 vezes ali os Países Baixos do Vologdin. Vologdin que é um cara legal de assistir, porque é brigador e tal, mas é aquele cara que, assim, precisa melhorar muito, né? O entretenimento ele entrega, mas ele vai quebrar muito a cara aí no UFC, né? O UFC é um nível muito alto, talvez em eventos menores ele consiga realmente ter bastante vitória lutando nesse jeito, né? Mais na base da raça, né? Mais na base ali da vontade. No UFC, o nível é muito alto, né? Então já deu pra ver logo de cara que pegando o John Castaneda, que vinha, né, de 2 derrotas, ele ia perder, né? Ele só não perdeu porque tomou os chutes baixos. Então, Vologdin é legal de assistir. Eu espero que ele continue com esse mesmo estilo, mas eu acho que dá pra evoluir, né? Dá pra evoluir na trocação, nas quedas ali, quando ele tenta grudar, às vezes ele até tem as quedas legais, enfim, mas precisa melhorar um pouco ali no controle, né? Enfim, o gás, né? Porque como ele quer ser muito agressivo, bater muito forte, ele também cansa. Então, é aquilo, né? Precisa lapidar, mas eu acho que ele é um bom lutador. Tá? Ele pelo menos já tem características que você não consegue ensinar pra ninguém, né? Ele tem queixo, ele é guerreiro, ele busca a luta, ele não se intimida. Então, das características que ou você nasce e tem, né, ou não tem jeito, isso ele já tem. Então, eu acho que dá pra trabalhar em cima aí, né? Enfim, foi luta legal, né? Acabou empatando, mas foi legal. Depois, peso mosca, feminino, tivemos a JJ Aldrich contra a Jamie Worth, que não era Worth, na verdade é Horth, acho, um negócio assim. A JJ acabou vencendo na decisão unânime. Aqui foi uma luta, um resultado, na verdade, extremamente polêmico, tá? Porque eu não sei como que marcaram a vitória da JJ Aldrich, sinceramente, pra mim foi um absurdo, tá? Eu fiz a minha fezinha, a minha escolha na JJ Aldrich, tá? Então, se for falar de bolso, eu fiquei feliz, né? Porque foi o que eu escolhi, ela era azarona, então pra mim foi bom nesse sentido, mas na pontuação, no que interessa, na realidade, na justiça, não teve nada de justiça aqui. A lutadora da casa, que aí é engraçado, né? Muita gente poderia falar, porque os juízes estão favorecendo os caras da casa. Nesse caso aqui, a lutadora da casa se lascou. Bizarra essa pontuação, tá? Se a gente vai olhar ali, pra mim, inclusive, dá até pra enxergar 3-0 pra lutadora da casa, tá? Aí no primeiro round a gente teve a JJ conectando 7 golpes significativos, tomando 21. Aí não teve queda, praticamente não teve controle de ninguém. Então, cara, é um round claro, né? Mesmo que estatística não sirva necessariamente pra apontar quem venceu o round, quando são 21 golpes significativos a 7, que é o triplo, cara, pra você ganhar o round, já que não teve queda, nem controle, nem nada mais, pra você ganhar com 1/3 dos golpes, você tem que ter jogado 7 bombas na cara do seu adversário, né? Porque cada golpe seu vale mais do que 3 do adversário, sendo que todos são significativos, né? Então, nesse caso aqui, até a estatística diz meio que quem venceu, né? Aí a gente vai pro segundo round, a Jamie Lynn conectou mais totais, mais significativos de novo, tá? E não teve queda, não teve controle, então basicamente ficou só na trocação de novo. E a gente vai pro terceiro, a gente tem de novo a Jamie Lynn conectando mais golpes. Aqui tudo bem, foi mais parelho, mas ainda assim ela também conectou
mais golpes. Então é isso aí, tá? A lutadora que no total da luta conectou 50 golpes, ganhou da que conectou 70 e não teve queda para nenhum lado, pelo contrário, a DJ tentou queda e ainda foi defendido. Então, sei lá. Estatística, de novo, não serve para determinar, mas porra, se você assistiu a luta como eu duvido, comenta aqui embaixo, mas eu duvido que você viu a vitória da JJ. Então é isso. Pro meu bolso foi legal. Agora, pra justiça, não teve nada de legal, né? Que bagulho injusto. Depois, peso galo feminino, aliás, um monte de luta feminina, né? Melissa Crowden venceu a Daria Zelezniakova na decisão unânime. Aqui eu também acertei a minha fezinha, fui de Melissa, só que eu fiquei meio preocupado, tá? Porque eu achava que ia ser mais fácil. A Daria Zelezniakova começou o primeiro round muito bem, né? Movimentando bastante e tal, e a Melissa não conseguia se defender muito, então ela tomou muito golpe, ficou com o nariz sangrando, ficou um pouco até perdida, ficou um pouco visivelmente preocupada, e eu falei, nossa, se a Zelezniakova conseguir, né, continuar evitando o clinch, onde a Melissa é forte, conseguir evitar as quedas, eu falei, meu, ela vai ganhar, é só ela girar e bater. Então, ela tentou fazer isso, mas a Melissa, a partir do segundo round, começou a encurtar mais, né, porque no primeiro, ela tava andando pra frente, tentando gerar espaço, mas quando chegava próximo, ela meio que respeitava, tomava os golpes retos e não encurtava de vez. No segundo, não. Ela começou a ir direto, tirar o resto do espaço, né? Então ela parou de chegar perto e não ir mais. Ela começou a realmente a tirar a distância. E aí, a Zelezniakova, até em alguns momentos, chegava a virar de costas e correr, enfim, ela ficou tentando achar o espaço, mas a estratégia já não deu mais certo, porque, de novo, a Melissa parou com essa mania do primeiro round de aproximar, mas quando chega na curta, ela não tirava o restinho do espaço. E aí, deu ruim, porque a Zelezniakova começou a tomar queda, começou a sofrer o controle, começou até a tomar golpe. Então, a Melissa Crowden, que eu falei antes dela entrar pro UFC, né, quando eu fiz um vídeo falando dela, que ela é muito forte, ela é muito boa no clinch, tem um bom ground and pound, mesmo na grade ela também é ofensiva, ela é bem agressiva nesse jogo mais sujo ali, no corpo a corpo, né, e aí ela começou a entrar no jogo dela, e aí a Zelezniakova começou a sentir muito, né, que tomou cotovelada, enfim, começou a ficar machucada, começou a sentir o gás, porque você correu o tempo inteiro, e depois de correr, você teve que ficar fazendo força, aí você toma queda, aí a Melissa tem um ground and pound forte, então você precisa ficar ali toda hora se movimentando, então começou a cansar, e aí a Melissa acabou vencendo de virada, tá? Na minha opinião, ela acabou virando a luta, a primeira vitória dela que não que foi pra decisão, mas até se tivesse mais um tempinho ali, eu acho que ia ter um nocaute, tá? Então Melissa venceu de novo, como eu já tinha falado antes, eu gosto dela, né? Apesar de, porra, nitidamente precisar melhorar, é uma lutadora interessante, né? Porque é uma mulher que não tem as características que geralmente as mulheres têm na luta, né? Que é uma força realmente pra grade e pro chão bem diferenciada e uma agressividade, que eu acho que esse é o ponto principal, que geralmente as mulheres não têm. Ela tem maldade no ground and pound e na grade. Você vê que ela tenta realmente o cotovelo, né, cai no chão, ela vai assim com tudo pra nocautear, tá? Então ela tem sangue no olho pra essa luta mais suja, mais visceral, né? Ela não tem muita frescura não, ela não tem muita dó não. Então eu acho legal. Precisa melhorar um pouco ali, né? Até as quedas dá pra melhorar, né? Precisa melhorar um pouco o gás, a defesa na trocação, porque realmente se pegar uma menina mais técnica na trocação dá pra ver que ela vai ter dificuldade, mas no geral é uma lutadora que não é só uma boa lutadora, na minha opinião, como é legal de assistir. Depois, peso pesado, o Gohan Sarikan venceu o Tanner Boozer, né? Aliás, o Canadá se lascou aqui nesse card, né? Porque a maioria acabou perdendo, né? Eu não lembro a nacionalidade de todo mundo de cabeça, então por isso que eu não fico falando, mas eu sei que, eu lembro que o Tanner Boozer era da casa, né? Era não, ele é, né? O Sarikan aí, que também não pronuncia Sarikan, ele venceu, eu acho, por nocaute no segundo round. Luta muito boa, os dois ali realmente na disposição de se matar. É isso que o povo quer. Em outras lutas recentes a gente viu que a galera não tava nessa vibe, mas aqui não. Mesmo sendo peso pesado, podendo cansar, ainda mais peso pesado, que você pode ser nocauteado a qualquer momento, nenhum dos dois teve receio. Então por isso que eu gostei bastante da luta. Tanner Boozer, mesmo lutando em casa, mesmo sendo um cara que saiu do UFC e agora tava voltando, ele não ficou nessa do vou fazer uma luta calculada, vou fazer um jogo aqui pragmático, porque aí eu tô em casa, eu, né, às vezes ganho numa decisão. Não, ele não teve essa não. Ele foi trocar porrada mesmo, teve um momento bom, teve um momento ruim, voltou do momento ruim e depois no final voltou pro momento ruim e foi nocauteado. Mas a luta foi muito boa. Dois caras com muito punch, com muita vontade e assim, zero preocupação do tipo, ai, eu estou me expondo. Não, os caras foram realmente buscar a luta. Então, gostei bastante da luta. Os dois são bons lutadores, né? Eu acho que é pra peso pesado até que perto do que a gente tem na categoria, são dois caras legais de assistir e bons, na minha opinião. Depois a gente vai pro
peso médio tem o Robert Valentim contra o Julian Leblanc, e aqui a Lady Murphy falou mais alto, né? Eu falei do Valentim em todas as lutas dele, elogiei, e aí no vídeo pré-evento desse card, eu falei, porra, desisto do Valentim, porque toda hora eu venho elogiar o cara e depois tem que fazer o vídeo de resultado falando, porra lá, perdeu de novo. Aí eu falei, porra, desisto desse cara. Aí o cara vai e ganha. Famosa Lady Murphy, né? Então, tá vendo? Funcionou, né? Eu gosto do cara, ele não ganhava. Eu falei, porra, desisto. Aí o cara ganha. Ele acabou finalizando no primeiro round, aliás, ganhou fácil. Ele conseguiu ali derrubar. E ele é bom na luta agarrada, né? Apesar de ser um cara visceral na trocação, agressivo e tal. É um cara que inventa ali uns golpes, né? É um cara bem legal de assistir, mas ele tem mais finalização até do que nocaute. Então, ele conseguiu ali a queda, né? Conseguiu a luta agarrada e aí finalizou. Ele que tava com o Myron de corner e tal. Enfim, ele que passou pela dificuldade de ter perdido a mãe recente. Então, porra, ele precisava já vencer a luta. E depois que aconteceu com a mãe dele, eu acho que isso, pelo jeito, motivou mais. Eu sei que teve luta recente que o pessoal falou, porque o brasileiro lutou mal porque tinha perdido o pai. Eu não tinha nem ouvido isso, né, na transmissão, por isso que eu não tinha comentado. Mas, no fim, esse caso aqui mostra o que eu já tenho de opinião, que pode acontecer, sim, o que aconteceu com o brasileiro, de sentir e transformar isso em algo ruim pra performance, assim como pode acontecer o que aconteceu agora, né, de talvez isso, na verdade, servir como inspiração. Então, eu acho que isso é meio relativo, né? Não dá pra gente pegar essas situações pessoais e criar uma regra, né? Aconteceu tal coisa, por isso que o cara foi pior, ou por isso que o cara foi melhor. Não, eu acho que é de cada um. Tá, então tem gente que vai realmente ter várias situações, não só essa do luto, mas várias situações pessoais que pode sim te prejudicar, e tem cara que vai transformar isso em combustível, então vai de cada um. Nesse caso aqui, pelo que parece, né, o Valentim usou de maneira positiva, já que ele conseguiu ter a melhor performance dele dentro do UFC, né, primeira vitória inclusive, e finalizou logo no primeiro round. Então, gostei da luta, de novo, vou voltar a falar o que eu falei, eu acho ele um bom lutador, tá, eu acho um cara legal de assistir, não vinha tendo resultados, mas também foi o que eu falei, né, os casamentos de luta pra ele ali tinham sido bem complicados, né? Mas é isso, né? Vamos torcer pra ele ter mais oportunidade aí, porque no fim é um cara legal de assistir. E aí as próximas lutas eu falo que eu não confio, porque aí quem sabe ele ganha, né? Depois, peso pena, tivemos o Márcio Barbosa contra o Denis Buzuk já. E quem venceu foi o Márcio Barbosa, que era bem favorito, nocauteou com 1 minuto e 20. E aqui, eu tava tão confiante que o Márcio ia vencer que eu nem coloquei a fezinha nele, porque pagava pouco, ele era muito favorito. Só que aí o que eu fiz? Eu coloquei que ia durar, acho que menos de 1 round e meio. Deu uma arriscada, né? Mas eu falei, eu acho que ele vai nocautear e vamos só torcer pra que o nocaute venha antes de 1 round e meio. E no fim, meu amigo, não deu nem 1 minuto e meio, foi menos que 1 minuto e meio. Ele acertou uma sequência ali que foi muito rápida. Os dois jogaram, né, a sequência, só que o brasileiro tava mais fechadinho, mais rápido, mais atento, foi mais preciso e deu muito bom pra ele, né, os dois aceitaram trocar essa sequência e aí é aquilo, né, o Márcio tem vários nocautes e o Denis, que na minha opinião, se a gente for olhar o retrospecto recente dele, que tinha 3 derrotas nas últimas 4, não poderia ter se colocado numa situação dessa, né, ainda mais contra um lutador como o Márcio, então ele quis brincar com fogo e se queimou, então parabéns pro Márcio aí, e não adianta, todo lutador brasileiro que chega assim, matando o adversário, já dá aquela vontade de assistir as próximas, né? Então gostei bastante. Vi pouco, né? 1 minuto e pouco só, mas a velocidade, o punch, a precisão, eu gostei muito. Tá, então é isso, já tô ansioso para as próximas. E o Denis, não sei o que vai acontecer com ele não, porque o cara já tá na sequência ruim, ainda perde desse jeito, né? É complicado. Depois, peso leve, tivemos o Thiago Moisés contra o Gauge Yong. E aí a gente sai de uma luta onde o brasileiro foi muito bem para uma luta onde não foi tão bem assim, né? Quem menciona a decisão dividida, não faço ideia porque decisão dividida, né? Por que um juiz marcou pro Thiago, mesmo eu torcendo, fazendo um palpite, aposta, sei lá, até as calças aí, mas não deu, né? Quem venceu foi o Gauge Yong. Aliás, vamos aproveitar aqui que eu já tô fazendo isso, eu vou olhar até no MMA Decisions, né? Que tem as opiniões especializadas, que tem as pontuações, vendo se alguém marcou também para o Thiago Moisés, porque, cara, sinceramente, eu não fiz isso e olhando aqui, também ninguém fez. Então foi só o juiz aí mesmo, tá? Acabei de olhar aqui, ninguém marcou a vitória do Thiago. E o que aconteceu aqui? Aliás, antes de falar o que aconteceu, só uma correção, tá? Eu tinha comentado no vídeo pré-evento que o Thiago ainda, né, teria ali o Parrumpa e tal, não sei o quê, mas não tem mais, tá? Então eu estou corrigindo a informação que eu tinha dado. O Parrumpinha não é mais técnico do Thiago Moisés, né? Acho que o Thiaguinho tá só na Fight Nerds agora, né? Antes era meio
dividido e agora parece que ele tá só na Fight Nerds. Enfim, falando da luta, tá? O que aconteceu? A gente teve um bom primeiro round, tá? Do Thiago Moisés. Pra mim ele ganhou, inclusive, o round. Ele controlou por quase 2 minutos e meio, conseguiu 2 quedas. Então assim, nos golpes em si, significativos, teve um empate, mas como ele controlou por metade do round e conseguiu 2 quedas, não tem discussão, né? Ele venceu bem o round. Só que ele tinha tentado 6 quedas, né? Derrubou em 2, e aí fez controle, fez a força. Então eu acho que ele gastou uma energia considerável pra fazer o que ele fez no primeiro round. Aí a gente vai pro segundo, ele chega a tentar 4 quedas, mas aí ele já não consegue mais derrubar, e aí começa a complicar, tá? Aí ele já tomou mais do que o triplo dos golpes totais, mais do que o triplo dos golpes significativos, aí azedou demais. E aí a gente vai pro terceiro round, mantém essa dificuldade de derrubar, tá? Porque o Thiaguinho tentou 5 quedas, não derrubou nenhuma de novo, e aí ele toma basicamente o triplo de golpes significativos de novo. Então, aliás, foi exatamente o triplo, né? Porque foi 23 do Thiago Moisés e 69 do Gauge Young. Então, não faz sentido a vitória do Thiago Moisés, como deu pra ver até pelos números. E, de novo, não é só número que marca ponta, mas, enfim, né? Você que assistiu a luta e tá ouvindo os números agora, você percebe que não faz sentido o Thiago Moisés vencer, tá? Que foi o que um cara marcou. Então, essa luta ficou claro que é mais ou menos o que eu falei no outro vídeo da luta do Durinho, que a gente já vai chegar lá, mas é um cara que é muito bom no jiu-jitsu, que tem dificuldade de levar a luta para onde ele é melhor, né? Então, no caso aqui, ele ainda conseguiu derrubar, né? Diferente do Durinho, mas aqui ele conseguiu. Só que não foi suficiente, ele derrubou em um round só, foi suficiente para aquele round, né? Porque aquele round ele ganhou. Mas nos outros, que ele tentou de novo, tentou 4, depois tentou 5, ele já não conseguiu. E aí na trocação tava difícil, porque ele tava recebendo mais golpe do que aplicando, aí começa a ficar cansado, então entra naquela bola de neve, né? De você não conseguir levar a luta para onde você é melhor, que é onde você venceria a round. Então começa a cair de produção, e aí fica sem saída, né? Porque, de novo, você tem uma arma que você não consegue usar, porque você não chega até a sua área, né? Então, tipo assim, sei lá, você tem uma arma sem munição, não adianta muito, né? Porque só a coronhada ali você não vai ganhar a luta. Então, o Thiago Moisés realmente teve dificuldade, acabou perdendo de um cara aí que, na minha opinião, mesmo ele era favorito, era, mas eu vou repetir o que eu falei no vídeo pré-evento. Eu acho que o Thiago Moisés é um melhor lutador, só que ele não performou, na minha opinião, o que ele tem capacidade, tá? Muita gente, pra variar, vai comentar, toda vez que o cara que você acha que vai ganhar ou que você torce perde, você fala que a culpa é que o cara não performou. Não, nem sempre, né? Às vezes eu acabo comentando o contrário. Mas aqui, tá? Pelas performances que a gente já viu do Thiago Moisés, eu não acho, tá, das lutas dentro do UFC, eu não acho que essa performance foi a média do que geralmente ele rende. É só por isso que eu tô comentando isso. Eu não acho, eu acho que ele performou pior, tá? Eu não gostei da performance. Eu acho que o primeiro round foi legal, mas aí ele já caiu muito de performance, né? Enfim, é a velha história, né? O jogo principal do cara, a principal arma, o cara tem dificuldade de usar, né? Usou no primeiro round, mas aí depois não conseguiu mais. Enfim, uma pena. Vamos pra próxima, peso mosca feminino, Jasmine Jasudavicius contra a Karine Silva, mais um brasileiro que se lascou, né? A Karine perdeu na decisão unânime. Aqui eu vi gente reclamando da decisão, não sei por quê, porque eu vou até olhar no MMA Decisions também, porque eu não olhei, então vou olhar agora durante o vídeo, mas vamos ver, né? Eu não acho que a Karine venceu. Aqui tem a maioria marcando pra Jasmine, mas tem sim 4 pessoas marcando a vitória da Karine, tá? Vamos lá, falando da luta em si, o que a gente teve, né? A gente teve no primeiro round a Jasmine conseguindo uma queda, controlando por 1 minuto e 49, porém, a quantidade de golpes da Karine foi bem maior, golpes totais, né? Significativos também, né? Porque foi um só da Jasmine, tudo bem que também só foi 7 da Karine, mas porra, 7 é 7 vezes mais do que 1, né? E nos totais foi muito mais, porque foi 36-5. Então, a Jasmine teve um pouquinho de controle, mas a Karine bateu muito mais. Então, eu acho que o primeiro round foi da Karine. Aí no segundo round, a gente tem de novo a Jasmine tentando 2 e derrubando uma, só que aí ela teve 2 minutos e 20 de controle, ela conectou mais golpes totais e mais significativos também, tá? A Karine teve dificuldade realmente de fazer alguma coisa, tá? Ela teve, o máximo que dá pra se dizer, uma tentativa de finalização, mas uma tentativa de finalização não vale mais do que mais golpes totais, mais golpes significativos e também mais tempo de controle, porque foi praticamente metade do round. Então, apesar sim de ter algo que faz diferença, que é um ataque, uma tentativa de finalização, não é suficiente para ganhar um round, né? Aí a gente vai pro terceiro, aí é o mais indiscutível, né? Porque a Jasmine derruba com apenas uma tentativa, controla por 4 minutos e conecta mais golpes totais e também significativos. Ou seja,
pra mim, é claro ali, 2 rounds a 1 para a Jasmine Jasudavicius. A Karine era bastante azarona, como eu falei no vídeo pré-evento, tá? Eu achava que a Karine tava pagando até bem, e deu pra ver no primeiro round que não era pra pagar tanto, porque ela tinha jogo, sim, pra fazer frente. Aliás, o primeiro round, ela venceu, né? Ela foi melhor. Só que o problema é que a Jasmine, ela tem um condicionamento físico que é chato de enfrentar, porque passa round e ela continua basicamente igual. Então a Karine começou realmente a ter dificuldade de fazer o jogo dela, de sair desse controle, de defender a queda, de colocar mais golpe. Ela começou a meio que ter dificuldade, enquanto a Jasmine foi melhorando round a round, né? Primeiro round a Jasmine perdeu, no segundo ela controlou por 2 minutos e 20, no terceiro ela controlou por 4 minutos, então você vê que a performance da Jasmine foi subindo e a da Karine foi caindo, né? E aí, como o jogo da Karine foi suficiente só para ganhar um round, não foi suficiente. Então, infelizmente, a Karine coloca mais uma derrota e acaba ficando num momento complicado, né? Porque ela chegou muito bem no UFC, finalizando tudo no primeiro round e tal, só que aí ela começou a tropeçar, né? Ela perdeu da Vivi, ganhou da Dione, agora perdeu da Maycee Barber e agora perdeu da Jasmine. Então, das últimas 4, ela já tá com 3 derrotas. Então, não sei como tá contrato, essas coisas, mas, infelizmente, começa a entrar numa situação ali delicada, né? Depois, peso leve, Jay Herbert enfrentou o Mandel Nalo. Quem venceu foi o Jay Herbert, que era azarão, ele nocauteou no primeiro round com 2 minutos e 5. Aqui foi a luta da doideira, né? Gostei bastante, aliás, já que eu tô falando de doideira, né? Ainda não saíram os bônus, se sair durante a edição eu sempre mostro aí, mas foi muito boa essa luta, porque foi a luta, como eu falei, da maluquice, né? 2 caras aí que foram trocar mãozada. O Mandel Nalo, que tava fazendo a estreia dele, ele queria nitidamente acabar com a luta, ele queria ali dar show, ele veio do Contender, né, com nocaute no primeiro round, é um cara que tem muito nocaute, muita luta definida no começo, então ele queria fazer isso, né? Ele queria entregar entretenimento e tentar mais uma vitória logo no começo, talvez ganhar ali, talvez não, né? Porque o bônus tem o menorzinho, né? Já que a luta acaba, então esse aí ia ser garantido, mas talvez tentar até um de performance. E ele tava bem, só que naquela empolgação o Jay Herbert conseguiu, um cara bem experiente, muitas lutas dentro do UFC, conseguiu ele, né, achar bons momentos ali, e aí acabou dando ruim pro Mandel Nalo, né? Porque aí sentiu o golpe. Aliás, o nocaute veio só no segundo massacre, né? Porque teve um primeiro que já poderia ter parado, mas o árbitro deixou rolar ali, né? Tipo, deu uma chance, falou, vai que. E aí o Mandel Nalo começou a tentar buscar finalização, começou a se embananar ali, né? Começou a tentar buscar alguma coisa, e aí ele voltou pra luta, mas aí o Jay Herbert levou ele de novo, né? Pro caos, e aí não deu, né? Aí ele realmente apanhou mais ainda e acabou perdendo a luta. Então, eu até que gostei da decisão do árbitro, tá? Porque no primeiro ali, na minha opinião, podia ter parado? Podia. Mas, cara, como era um lutador que a galera tava torcendo por ele, é melhor deixar. Então, se o cara apanhou um pouco mais, pelo menos ele teve a chance e não vai reclamar depois, tá? Então é isso, luta bem legal, nocaute e doideira, né? Os dois foram também por tudo ou nada, ninguém tava nem aí com nada, o que entregou muito entretenimento. Aí a gente vai pra penúltima luta, Charles Jourdain venceu o Kyler Phillips na categoria peso galo, venceu na decisão unânime. Kyler Phillips começou muito bem, só que é aquilo, né? Ele gasta muita energia para ter o nível de performance dominante como ele teve no primeiro round. Ele controlou por quase 4 minutos, conseguiu 3 quedas, então, apesar de ter o número de golpes significativos e totais praticamente empatado, como ele controlou por basicamente 4 minutos, foi um round claríssimo para ele. Só que, de novo, ele não dosa a energia, então ele pega, vira a chave ali, vai nos 200% que ele tem, e aí acaba que, porra, impressiona no primeiro round, mas aí chega no segundo, já não tem muita condição. Então, chegou no segundo round, ele conseguiu 2 quedas, tudo bem, mas aí o controle já diminuiu muito, foi para 1 minuto e 36, só que nos golpes significativos e totais, aí já foi uma diferença grande, fora que ele tomou uma queda também. Então, já não dá para marcar um round para ele, né? Ele tomou mais do que o dobro dos significativos e tomou mais do que o triplo dos golpes totais, além da queda e do controle muito baixo. Então, aí ele, na minha opinião, né, acabou perdendo o segundo round, e no terceiro round, de novo, a gente tem um pouquinho de controle, mas é pouquinho, não é igual ao primeiro. Então ele controlou por 1 minuto e 46, de novo teve 2 quedas, então ele derrubou em todos os rounds, só que, mais uma vez, ele toma mais golpes totais, mais golpes significativos. Então é aquilo, tá? Pode ter alguém
né? No MMA Decisions não tem, todo mundo acha a mesma coisa que eu, né? Que o Charles Jourdain venceu, mas pode ter alguém que vá defender que o terceiro round, por exemplo, possa ser do Kyler Phillips, porque ele derrubou 2 vezes, controlou e nos golpes ali teve golpes a menos o Kyler Phillips, mas às vezes vai achar que o grappling valia mais e que ele deveria ter vencido. Eu acho que a decisão foi correta e, na minha opinião, tá? Vendo a luta, cara, o Kyler Phillips, pra mim, perdeu por não saber administrar o gás, né? Ou, já que você quer fazer esse jogo, e essa é a característica dele, tá? Ele é bom nisso, ele é bom em fazer essa pressão, derrubar, controlar, ele é muito bom nisso. Só que é o que eu já falei do Khabib, né? O Khabib fazia um jogo mais ou menos assim, só que ele tinha condição física de fazer, e por 5 rounds. O Kyler Phillips, quando ele tem o gás pra gastar energia pra isso, ele consegue fazer isso com quase todo mundo. Só que o problema é que ele não tem o principal, que é o físico para isso. Ele não tem o material, ele não tem o combustível para fazer isso, tá? Então acaba meio que sendo complicado, porque enquanto o combustível dura, ele realmente leva uma pressão absurda e consegue ir muito bem na luta. Só que aí, porra, durou só um round e meio. Aí você faz o que o resto da luta, né? Então o Kyler Phillips, que vinha, porra, muito bem, né? Vinha ali até com um certo hypezinho, porque ele tinha perdido o Rauliano uma luta da noite, depois de ter 3 vitórias seguidas. Aí beleza, ele perdeu essa luta da noite, mas aí ele conseguiu mais 3 vitórias seguidas. Aí ele tropeça no Robbie Font, aí ele tropeça no Lock Dog, agora ele tropeça de novo. Então o esporte é embaçado, né? Uma hora você tá em cima, tá ganhando, essa coisa de vitória, lá, aí depois entra na maré, então complicou, né? Perdeu mais uma. Não acho que, independente até de contrato, não acho que já vão tirar ele, porque ainda é um bom lutador. Mas realmente, se ele quer continuar fazendo esse jogo, que ele é muito bom, não acho que tem um problema, porque é um estilo de jogo que realmente vence muita luta. Acho que talvez é um dos melhores tipos de jogo que a gente tem, né? Esse jogo de controle, wrestling, tal. Só que ele precisa ter gás pra isso, né? Então, ele precisa melhorar esse quesito aí. Não sei como, né? Não sou técnico dele, mas eu acho que se ele conseguir ter gás para 3 rounds, já vence muita gente, tá? É difícil para ele quando ele tá com combustível, só que o combustível dele acaba muito rápido. Depois, na luta principal, meio médio, tivemos o Mike Mellott contra o Gilbert Burns, o durinho, e quem venceu foi o favorito, Mike Mellott, nocauteou no terceiro round com 2 minutos e 8 segundos. Aqui é aquilo, né? O Mike Mellott não tinha, na teoria, no papel, uma boa defesa de quedas, porém, nessa luta, por algum motivo, ele conseguiu defender as 7 tentativas do durinho. Talvez tenha um pouco de mérito do Mike Mellott, que deve ter, né, visto o adversário, falou, bom, é um cara campeão mundial de jiu-jitsu, tem a principal arma dele ali, se eu mantiver a luta em pé, dá pra ganhar na trocação. E aí, ele teve, talvez, realmente uma melhor defesa de quedas, e o durinho, ao mesmo tempo, não conseguiu achar as quedas, né? Não conseguiu, na minha opinião, trabalhar mais fintas ali, né? Na trocação, joga golpes duros, tem golpes bons, mas deu pra ver que ele não tava na mesma velocidade, ou seja, a luta começou a ficar perigosa, e aí é aquilo, né? Ele não conseguiu ser melhor na trocação, quando tentou a queda, não conseguiu derrubar, e aí ele não tentou ajustar nem a luta indo pra um jogo mais de grade, mais de clinch, e nem tentou também buscar outros tipos de queda. Então, meio que ficou numa situação do tipo, tô perdendo, e é isso, pra onde eu vou? O que eu faço, né? Então, como ele tava tomando muito golpe duro, acumulando muito dano, e ele não tava tentando mudar o caminho, começou a ficar com aquela cara do tipo, já sei o que vai acontecer, né? Começou a ficar meio sem graça, né? A chance ali do durinho tirar uma carta do nada, né? Um coelho da cartola, realmente não tava muito perceptível. A luta era 5 rounds ainda, tava lutando no Canadá, então, porra, qual que era a chance de ganhar também na decisão, tá? Então é isso, o Gilbert Burns acaba colocando mais uma derrota. Eu vou repetir o que eu falei no outro vídeo, o que eu falei no vídeo pré-evento. Mike Mellott, pra mim, nem acho que é melhor do que o durinho, e perto dos adversários que o durinho enfrentou, era o mais fraco. Então, assim, era uma luta que, mesmo sendo na casa do cara, era pro durinho vencer. Ah, mas as bolsas colocavam um grande favoritismo pro Mike Mellott. Cara, tudo bem, porque é momento, e as bolsas viram valor ali, ok. Mas, de novo, não é porque, porra, é porque você gosta do durinho, porque... Não, é lógico, lá ele, né? Não é porque eu acho o Gilbert Burns um bom lutador que eu vou ficar aqui tentando, né, dar desculpa. Não é questão de desculpa, é questão de fato, porra. Você coloca os dois no papel, é difícil você ver que o Mike Mellott é melhor. Durinho enfrentou nomes muito mais duros, né? É um cara que tem um jiu-jitsu excepcional, que tem sim jogo de queda, que tem trocação, que tem golpe pesado, só que, porra, uma fase é uma desgraça, né? Infelizmente, nem sempre o melhor vence, ainda mais quando a fase não tá boa. Então, mesmo com a derrota, se você me perguntar, no papel, ali,
Vamos escrever características de cada um. Quem é o melhor lutador? Eu vou continuar achando o Gilbert Burns, tá? Desculpa, eu continuo achando. Ah, mas ele perdeu. E daí? E quem ganha é o melhor lutador? Não é. Só que talvez nesse momento, sim, o Mike Mellott seja melhor, porque ele realmente venceu. Então talvez no momento, pela fase, agora que a luta já aconteceu, é mais fácil de falar. Talvez nesse momento se saiu melhor, performou melhor. Mas, porra, não dá, né? É triste a gente ver um cara que a gente torce, um cara que a gente sabe da competência não conseguir performar, né? Mike Mellott que, porra, toma a queda de qualquer Zé Ruela, dessa vez conseguiu defender. E aí o Durinho também, na minha opinião, de novo, poderia ter tentado outras formas de derrubar, não conseguiu, e aí ficou ali brincando na trocação, onde a velocidade do Mike Mellott estava maior, precisão maior, a distância até estava melhor também, porque o Durinho, de novo, joga as pedradas ali, mas é tipo assim, né? Vai se pegar, beleza, né? Mas porra, não dá pra depender só disso, né? Enfim, infelizmente não foi um resultado muito agradável, né? Como deu pra perceber, eu não gostei do resultado, né? Eu queria que o Durinho ganhasse. Mas é isso, esse foi o UFC Canadá. Pros canadenses não foi muito legal, primeiro porque um monte de canadense perdeu, segundo que eles não gostam muito da luta na grade, então vaiaram um monte de luta, mas pelo menos eles ficaram felizes com o último resultado, né? Pro Brasil também foi mais ou menos, teve brasileiro que venceu e venceu bem, teve muito brasileiro que também perdeu, mas eu nunca falo pela nacionalidade, seja canadense ou brasileiro, eu falo no geral se eu gostei ou não do card. E a minha nota para esse card, eu acho que vai ser uma nota. Uma nota. Cara, acho que 6, 6,5. Acho que um 6,5, né? Porque eu acho que 7 é muito, 6 eu acho que até que tá pouco, então eu vou dar um 6,5 pra esse card. De novo, né? Se fosse pegar por brasileiro, a nota ia ser mais baixa por conta dos resultados, né? Porque, sim, se você me perguntar, você ficou feliz com as performances dos brasileiros? Aí não, né? Aí minha nota não ia ser isso, não. Ia ser bem mais baixa. Mas, no geral, pelo entretenimento, pela qualidade das lutas, eu acho que vale um 6,5. Tivemos alguns nocautes ali, tivemos uma finalização, né? Algumas lutas realmente, algumas não, né? Várias foram pra decisão, mas não necessariamente foram ruins. Então é isso, um 6,5 aí para esse card no Canadá. Perto do outro numerado que foi tão bom, parece que foi uma porcaria o card, mas não acho que foi uma porcaria, né? 0 a 10, 6,5, é uma nota até que boa. Mas eu quero saber a sua opinião. Você concorda comigo ou eu tô maluco? Foi um card nota 8? Ou você acha que não? Foi um card nota 3? Sei lá, comenta aqui embaixo. Deixa o like no vídeo se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!